irmãos. Hoje, dia 21 de janeiro de 2021, estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo de vida cristã do primeiro trimestre. E hoje nós vamos estudar o artigo Crescer na Graça e no Conhecimento. O presbítero Sérgio vai estar ministrando esse estudo para nós. Eu vou pedir à nossa irmã Zilmar que esteja orando, pedindo a Deus pelo nosso estudo dessa tarde. Glória a Deus. Santo Deus, Pai nosso que está no céu, nós te louvamos, ó Pai querido, por mais este dia. Louvamos pela nossa existência, pelos livramentos, Senhor Deus. Louvamos, Senhor, que nós temos o privilégio, ó Pai, de separarmos esse momento dentro desse nosso lar, Senhor Deus, para estudarmos mais uma vez a Tua palavra. Usa o Teu servo, Senhor Deus, para direcionar esse estudo, Senhor Deus. Sabemos que tu vai falar sobre o teu coração. Agora, Senhor, transmite, Senhor, a cada um de nós, Senhor Deus, dá-lhe sabedoria, dá-lhe discernimento, Senhor Deus. Dá, Senhor, a cada um de nós sensibilidade para aprendermos, Senhor Deus, mais uma vez sobre a Tua palavra. Obrigado por esse estudo, ó Pai, que tem acontecido. Obrigado, Senhor, pela viagem da Tua serva Elane, Senhor Deus, já está de volta hoje. Obrigado pela sua vida. Obrigado pela vida, Senhor Deus. Cada pessoa, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, proporcionado essas salas, Senhor, essas lives, Senhor Deus, para podermos, Senhor, estar, Senhor Deus, em comunhão contigo, estudando, Senhor Deus, cada dia mais a Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, o nosso pastor, abençoa a sua família, abençoa, Senhor Deus, o corpo oficial da Tua casa, da nossa igreja, Pai, ser com a saúde de cada um deles, Senhor Deus, abençoa as pessoas enfermas, irritadas, que possa estar contemplando a situação de cada um. Agradecemos, Senhor, pela cirurgia do irmão Josi, que aconteceu ontem. Abençoa Isabel, seus filhos, Senhor, dá força à Tua serva, Pai. Cuida do Mateus aqui no hospital ali, Senhor Deus, solucionando todo aquele problema, Senhor Deus. Ó, Pai Celeste, abençoa, Senhor, esse colega, Senhor, da Frail, também, que está visitando, filho da Zuleika, Senhor Deus, que tem apresentado a cada dia ali, Senhor Deus. Deus, são todas as pessoas enfermas, saber que Tu está no controle de todas as coisas, ó Pai. Obrigado pelas vacinas que estão chegando, Senhor Deus, nos países, Senhor Deus. Ó Deus, dá-nos direção, dá-nos sabedoria, possamos, Senhor Deus, estar honrando o Teu nome, possamos estar, Senhor Deus, fazendo valer o Teu nome, Senhor Deus, nesta face dessa terra, que Tu é o Deus de todas as coisas, Tu é o provedor de todas as coisas, ó Pai. Seja conosco, dar uma tarde abençoada por Ti, essa oração que eu faço em nome de Jesus, com o perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Presbítero Sérgio, com a palavra. Amém. Boa tarde, irmãos. É muito bom estarmos juntos, né? Nessa tarde, para estudarmos assim a palavra do Senhor. E essa lição, né? Ela está baseada lá em 2 Pedro 3,18. A nossa irmã, doutora Eliane Braz Lima, que ela é da 2ª Igreja Congregacional lá de Campo Grande, ela é coordenadora de educação da COAF, né? Ela que escreveu essa lição. E é muito bom porque essa lição, ela é uma lição de fortalecimento, né? Assim eu entendi. E ela vem nos trazendo aqui a respeito da carta do apóstolo Pedro, né? O apóstolo Pedro, quando ele disse isso, ele estava na Babilônia, quando ele disse isso. Nós podemos ver lá em 1 Pedro 5,13, né, que ele estava na Babilônia, estava em Babilônia. Então, vamos começar, né? Nós gostaríamos de estudar com os irmãos e também aprender um pouco mais dessa palavra, né, nessas cartas do apóstolo Pedro. Mas sabemos que nós vivemos em dias assim também, difíceis, né? Onde são muitas religiões e o sincretismo religioso, quer dizer, aquele ajuntamento, né? A união, vamos dizer assim,
das religiões está querendo imperar, né? E nessa época aqui também, o apóstolo Pedro, ele fala a respeito disso, né? Ele alerta a igreja a respeito disso. Por quê? Porque na primeira carta do apóstolo, que o apóstolo escreveu, a primeira carta, na realidade, ele estava escrevendo, né? Ele estava escrevendo em um contexto histórico, né, e social, né, onde muitos estavam sendo perseguidos, né? Muitos cristãos estavam sendo perseguidos. E ele estava escrevendo justamente para os cristãos que estavam ali na Ásia Menor, né? Estavam na Ásia Menor, eles tinham saído, tinham sido espalhados, né, por causa da perseguição, a perseguição dos imperadores e também de Nero, né? Então, essa perseguição possibilitou deles entrarem em outros países, né, ali na Ásia Menor. E nós sabemos que a perseguição aos crentes era muito feroz, né? Um deles foi também o último imperador que perseguiu, vamos dizer assim, os cristãos, foi Nero, né? E quem foi Nero? O imperador Nero. Ele começou a reinar em Roma aos 17 anos, dos 17 aos 30 anos. Quer dizer, nesses 13 anos, ele fez inúmeras atrocidades, não só com os cristãos, mas também com muitos que iam contra, vamos dizer, a sua vontade, né? Inclusive, conta a história que ele mandou incendiar, né, Roma, e também mandou matar a própria mãe, Agripina Menor. Então, para ver como ele realmente era perverso, né? Então, ele perseguia os cristãos, mandava perseguir os cristãos com muita ferocidade, né? Então, os cristãos foram ali espalhados pela Ásia Menor, como diz na Capadócia, na Galácia, né? Na Ásia, Bitínia, né? Então, ele leva a palavra ali àqueles irmãos, na primeira carta, uma palavra de ânimo, uma palavra, vamos dizer, de esperança, né? Uma palavra de fortalecimento. Esse é o teor da primeira carta, para ajudar aqueles irmãos que estavam ali. Já na segunda carta, ele escreve também um enfoque maior, né? Era para fortalecer os irmãos com respeito não só à perseguição, mas também com os falsos profetas, com os falsos mestres, né? Profetas não, com os falsos mestres, né? Com os falsos pregadores. E a doutrina gnóstica. O que é a doutrina gnóstica, né? Na realidade, os gnósticos, eles não acreditam na salvação através da morte de Jesus Cristo, morte e ressurreição de Cristo. Não acreditam também em pecado, não creem em pecado, e nem tampouco em anjos. Então, para eles, né, eles pegam todo o cristianismo e mesclam o cristianismo com misticismo, né, mesclam com especulações filosóficas. Então, aí, o apóstolo Pedro, ele pega e escreve essa carta alertando e orientando aqueles irmãos que, além da perseguição que ainda estavam sofrendo, né, tinham também que, vamos dizer, suportar, né, e tinham também que ser serem alertados a respeito desses falsos mestres, né? Olha que contexto o apóstolo está escrevendo, né, essas duas cartas. Então,
Por isso que ele, lá em 2 Pedro 3,18, né, ele trata, 3,18, ele trata a respeito disso, né, do fortalecimento dos irmãos e do crescimento da graça. Por quê? Porque, na realidade, nós não sofremos isso, né, aqui no Brasil, mas deve ser muito ruim viver perseguido, né, sem ter onde morar, despatriado, vamos dizer assim, né, vivendo de favores, muitas vezes, sem ninguém para, vamos dizer, sem ninguém para acolher, para ajudar ali naquela hora difícil, né, deve ser muito complicado. Então, o apóstolo Pedro, assim também como o apóstolo Paulo e o apóstolo João, né, eles também tiveram esse cuidado de escrever a respeito disso. Então, a nossa irmã, a doutora Eliane, né, Braz Lima, ela escreve essa lição a respeito disso. O apóstolo Pedro, em suas cartas bíblicas, como diz aqui, né, aponta-nos o caminho para uma vida plena em um mundo de desafio e angústias. Hoje nós vivemos num mundo de desafios e também angústia, vamos dizer assim, para os verdadeiros cristãos. Né? Para os verdadeiros cristãos, aqueles que realmente temem ao Senhor. Então, aqui, então, o apóstolo ele tem esse cuidado, né? Essa carta foi escrita àqueles crentes, né, perseguidos, numa vida difícil, né? O apóstolo também, numa vida difícil, né, de perseguição, como foi a perseguição, a primeira perseguição, né, que não culminou, mas teve também, por consequência disso, a morte do primeiro mártir, né, que foi o diácono Estevão, que foi morto, né, apedrejado. Então, ali já começou a perseguição. Essa segunda carta foi de fortalecimento para aqueles irmãos. Então, eu falei ainda agora, né, que ela também escreve a respeito disso. Né? E quem são esses gnósticos? Para a gente entender, né, que a irmã escreve aqui, quem são esses gnósticos? Né? Os gnósticos são aqueles religiosos que misturam cristianismo convencional, como já dissemos, né? Misturam misticismo, quer dizer, o misticismo era um mesclado de religiões, né, que eles traziam consigo, e também especulações filosóficas. Então, ainda hoje, existe a Igreja Gnóstica Cristã Universal. Existe a Igreja Gnóstica Cristã Universal. Eles praticam o sincretismo religioso, porque muitos, vamos dizer assim, hoje, estão apelando, vamos dizer assim, para o ajuntamento das religiões. Né? Por quê? Justamente para isso. Tirar de foco o cristianismo, né? Juntar tudo. Então, é uma mistura de deuses, né? Das outras religiões, de todas as religiões. Então, e também da filosofia. Como eles consideram Deus, o nosso Deus? Eles consideram como demiurgo, né? Eles chamam de demiurgo, quer dizer, é o Jeová dos hebreus, sendo que o Jeová dos hebreus, para eles, é tão somente o chefe dos espíritos, né? Porque para eles a carne é mal, perversa, mas o espírito é bom. Então tem que haver essa junção, né? Então, para eles existe um Deus bom, né? E um Deus mau. Onde entra aí
como diz aqui a respeito do misticismo, né? O Yin e o Yang, né? Quer dizer, eles querem dizer o seguinte, que dentro das coisas boas, dentro da luz, existe um ponto de trevas. E dentro das trevas existe um ponto de luz. Mentira, né? Mentira, pura mentira. E isso é um sincretismo religioso, que é uma mistura para confundir. Então, o apóstolo Pedro, ele está tanto animando aos irmãos, né, quanto combatendo esses falsos mestres. E o que não era fácil, né, porque eles, na realidade, eles pegavam as pessoas, faziam com que as pessoas acreditassem. E muitos daqueles que estavam sendo perseguidos, vamos dizer assim, muitas vezes acreditavam, né, nisso. Não, é normal o mal. Não, não é normal o mal. Né? Então, o apóstolo Pedro, ele está debatendo, né, combatendo isso aí, alertando os irmãos, aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos. Assim como o apóstolo Paulo e o apóstolo João também. Aqui no Brasil existe em Curitiba, né, a Igreja Gnóstica, né, a Igreja Gnóstica Cristã Universal, ela já fala, Igreja Gnóstica Cristã Universal, existe em Curitiba. Então, e não é uma igreja pequena, né? Por quê? Na realidade, esse sincretismo religioso, muitas pessoas, até mesmo letradas, até mesmo, vamos dizer, bem estudadas, né? Não leigas, eles creem nisso, porque leva uma vida mais ou menos fácil. Porque, na realidade, o cristianismo, ele faz com que, a palavra de Deus faz com que nós vivamos, né, o cristão viva uma vida realmente regrada, uma vida onde se abstém do mal, né, dos vícios, se abstém das facilidades, né, das facilidades, das espertezas. Então, esse sincretismo religioso, muitas vezes vinham facilitar isso aí. É onde muitos, né, apesar de inteligentes, letrados, caem nessa armadilha. E naquela época também, do apóstolo Pedro, não era diferente. Então, o apóstolo Pedro está alertando aos irmãos quanto a isso, né, quanto a esse perigo. Vamos ver lá, quando diz lá, no capítulo 2, na segunda carta de Pedro, como nós já falamos, né? 2 Pedro 1:4, gostaria de ler com os irmãos. 2 Pedro 1:3 e 4. Diz assim: diz assim a palavra de Deus. Segunda carta de Pedro 1:3 e 4. Diz assim: visto que como pelo seu divino poder, como têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela os torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, o apóstolo Pedro,
ele fala isso para aqueles irmãos, né? Para não darem crédito às palavras daqueles falsos mestres. Aqui ela escreve, aqui, né? Todavia, há três obstáculos que podem impedir ou usufruir o crescimento na graça. A corrupção, como diz aqui, né? A carta aqui em 1 Pedro, em 2 Pedro, né? Capítulo 1, versículos de 3 a 4, as paixões que há no mundo, que paixões são essas? As facilidades, né? As facilidades, as futilidades, que muitas vezes muitos se prendem a isso, né? Se deixam viver preso por isso, pelas facilidades, pelas futilidades, né? E também as paixões que há no mundo segundo as próprias concupiscências. A cegueira espiritual, a falta de confissão de pecados. Logo, aqueles irmãos, eles estavam sofrendo. Por quê? Porque, na realidade, os gnósticos não acreditam, não creem em pecado. Logo, a cegueira espiritual toma conta, não deixa ver a verdade, né? E, principalmente, a falta de confissão de pecados. Se ele não se considera pecador, ele não vai confessar nada. Para ele é tudo normal, né? Para ele é tudo normal. E o apóstolo Pedro, ele está falando a respeito disso, né? Desse crescimento. E como é que nós podemos ver isso? Lá em 5:8. 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. O que é que diz? Sede sóbrio e vigilante. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando a quem devorar. Resistir firmes na fé. Resistis-lhe firme na fé, certo de que o sofrimento igual aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, na realidade, essa confissão, né? Essa confissão e essa perseverança de fé, o apóstolo Pedro está pedindo que os irmãos tenham. É óbvio, né, irmãos? Nós podemos ver uma coisa. É muito fácil falar quando nós... É como quem nunca sofreu fome, né? É muito fácil falar. Porque está com a sua mesa abastada, tem o seu café da manhã, né? Tem o seu almoço, tem a sua janta, tem o seu cafezinho da tarde. Mas quem está sofrendo fome, quem está sofrendo sede, é que sabe realmente. E quem já sofreu isso é que sabe realmente o sentido da verdadeira palavra, né? Então, isso que o apóstolo está falando aqui, né? Essa perseguição que eles estavam sofrendo, o apóstolo está falando com muita propriedade, porque ele também sofreu isso, né? E os irmãos sabiam que ele sofria isso. É verdade? Então, e uma outra coisa também que essa lição nos traz a noção de que nós devemos estar firmes, nos traz, assim, a noção de que nós devemos estar alicerçados na palavra, não podemos dar ouvidos, né, a ventos de doutrina, que o apóstolo Paulo até fala a respeito disso também, né? Não podemos ficar dando ouvido a filosofias vãs, que há muitas filosofias que aparentemente
são boas, mas que no fundo, é vazio. Para nós, não serve. Para o verdadeiro cristão, não serve. É apenas casca, é apenas filosofia e casca. Né? Então, nós temos que ficar, na realidade, com a palavra, como sóbrios e vigilantes. Né? Como diz aqui na primeira carta, do apóstolo Pedro 5:8. Enquanto isso, nós devemos também, enquanto estamos crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus, na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, né, nós devemos, sim, também ter em mente a volta do nosso Senhor. Muitos estão esquecendo que Jesus vai voltar novamente. Mas, na realidade, o nosso tempo está nos conduzindo para isso, para essa situação. Né? Está nos conduzindo para essa situação. A situação do marasmo, a situação do ficar quase que anestesiado, né? Não percebendo, diante dos acontecimentos que estão à nossa volta, ao nosso redor, não percebendo que isso tudo é o cumprimento da palavra, e muito mais que isso. Isso tudo é o cumprimento da palavra de Deus e que está próximo à vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como Ele mesmo diz. Né? Então, tudo isso, e esses conselhos que o apóstolo Pedro dá, é justamente para que aqueles irmãos não esmorecessem na fé. Aqueles irmãos não desistissem, apesar da situação difícil, apesar das perseguições, que graças a Deus hoje nós não temos, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? Em outros países, em alguns países ainda existe, mas pelo menos aqui no Brasil nós não somos perseguidos, graças a Deus. Ainda, ele consegue prestar atenção nas coisas que estão à sua volta, ao seu redor, né? Então, essa é a grande diferença. Por isso que o apóstolo diz aqui, por isso, fingindo o vosso entendimento, sede sóbrio, né? E esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Sóbrio, está sóbrio. Uma outra coisa que também é o Salmo 119:1, né? Que o que é que diz? Bem-aventurado os irrepreensíveis que andam na lei do Senhor. Bem-aventurado quer dizer felizes os irrepreensíveis que andam na lei do Senhor. Então, irmãos, dentro disso aqui, né, aquilo que acabamos de ver, desse pedacinho, dessa primeira parte, como tem sido, né, o nosso proceder diário diante da palavra do Senhor, dos conselhos do Senhor. Como nós temos nos portado no nosso dia a dia, né, isso vem falando aqui. Por quê? Porque, na realidade, nós somos rodeados, né, como a palavra diz, de uma grande nuvem de testemunhas. Por isso que temos que estar sóbrios. Por isso que temos que estar com o nosso entendimento, né, correto da palavra de Deus, para vivermos uma vida correta, uma vida que testemunhe, uma vida que identifique o verdadeiro cristão, a verdadeira cristã. É isso que o apóstolo Pedro diz aqui. Na realidade, aqui nessa segunda parte, né, diz assim: uma existência desses termos implica determinada disciplina. Uma delas é viver em paz uns com os outros, conforme menciona o texto de 2 João 1,6. Vamos lá, 2 João 1,6. Né? Então, existe uma das coisas
é nós vivermos em paz uns com os outros. Por quê? Porque, infelizmente, há muitos brigando, muitos daqueles que professam a Jesus Cristo, brigando por coisas tão pequenas, tão ínfimas, tão minúsculas, né? Então, diz aqui em 2 João 1,6, diz assim: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, que andeis nesse amor. Uma das primeiras características também do verdadeiro cristão, daquele que dá testemunho, é andar em amor, fazendo com que viva em paz com outro irmão. Então, o viver em paz com o seu próximo, com o seu irmão. Isso sim, isso é viver em amor. A vigilância, a diligência na evangelização. Aqui, lá em Lucas, capítulo 12, no livro de Lucas, capítulo 12, verso 37, né? Olha o que diz, em Lucas 12, 37. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhe lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Então, bem-aventurado o servo, quando o Senhor vier, encontrar fazendo assim, vigilante. Uma outra coisa também que nós gostaríamos de dizer, né? Aqui que a irmã, ela escreve, é que, por isso tudo, é o que diz aqui, lá na página 32. Por tudo o que Pedro nos recomenda, que vai ao encontro de muitas outras passagens por toda a Bíblia. Podemos entender a vida cristã como um conjunto de valores e práticas que, se levadas a termo, quer dizer, se levadas a bom termo, nos permitirão viver neste mundo de maneira sensata, justa e piedosamente. Sendo assim, possamos, em meio desse desafio da crise atual e das nossas batalhas, enquanto cristãos em um mundo que jaz no maligno, buscar ardentemente, primeiro, continuar nos aprofundando no conhecimento de Cristo, através da leitura da Bíblia. Né? Primeiro, isso quer dizer que devemos, sim, viver uma vida cristã pautada na palavra de Deus, né? Estar sempre buscando na palavra de Deus a orientação. Sempre buscando. Não em filosofias, não em contos, né? Mas na palavra de Deus. Objetivando o investimento de tempo com Deus. Segundo, viver as bênçãos da provisão de Deus através das suas promessas. Crermos nas promessas de Deus, né? Nas promessas que Ele faz na sua palavra. A sua palavra é viva e eficaz. A sua palavra é verdadeira. Então, irmãos, não devemos nunca nos descuidarmos de crer na palavra de Deus. Né? Terceiro, estar apto para o cultivo da oração.
da ação espiritual, né? Exercitando os dons espirituais e ministeriais, de maneira que peregrinos e forasteiros aqui, né, que deveriam estar prontos, nós também estejamos prontos. Lá em Efésios, abra lá em Efésios, capítulo 2. Efésios 2, 8. Diz assim, Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o 9, não de obras, para que ninguém se glorie. E uma das coisas também que os gnósticos, eles pregam também, são as boas obras. Nós, na realidade, a nossa fé, né, a nossa salvação, não vem pelas obras, não vem das obras. Por isso que em Efésios está escrito, não de obras para que ninguém se glorie. Uma das coisas também que eles pregam muito são as boas obras, né? Porque as boas obras trazem um elevo, vamos dizer assim, um elevo do espírito, sobrepujando, vamos dizer assim, as obras da carne, né? Então, nossa fé, nossa salvação vem do Senhor Jesus, vem da fé no Senhor Jesus, e não de obras. As obras, com certeza, acompanham a nós que somos cristãos, né? Aos cristãos. Mas não vivemos pelas boas obras. Mas as boas obras que fazemos porque o Espírito Santo habita em nós e nos leva a praticarmos as boas obras, né? Isso também é uma característica daquele que tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, do verdadeiro crente. Ele está preocupado também com o seu próximo, naturalmente, sem querer nada em troca, sem querer, vamos dizer, um retorno, ou sem se vangloriar, ou então procurar um elevo espiritual, nada disso, nada disso. Na realidade, as boas obras nos acompanham como cristãos, porque nós amamos ao nosso semelhante. Nada mais que isso. Porque amamos nosso semelhante e nos preocupamos com ele. Viver de modo sóbrio e vigilante, atento aos perigos e aos inimigos espirituais. Assim, que sejamos equilibrados, moderados, modestos na vida prática, no comer, no vestir, no beber, tendo uma mente sóbria, até mesmo nas opiniões, sendo vigilantes na antecipação da vinda de Cristo. Nós devemos esperar com ansiedade, né, a volta do nosso Senhor. Então, vejam, irmãos, que para os apóstolos, né, principalmente aquilo que o apóstolo Pedro escreve aqui na sua primeira e segunda carta, eles tinham que combater muitas coisas. Tinham que combater muitas coisas, né? E ainda tinham que animar aqueles irmãos que estavam sofrendo. Para nós hoje, nós cristãos de hoje, para que vivamos assim, devemos, primeiro, aguardar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estarmos atentos aos acontecimentos e guardarmos a vinda do Senhor. Sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E isso não pode, de maneira nenhuma, ser abafado nem na nossa mente, nem no nosso coração, por filosofias, né, por outros ensinos, né, que muitas vezes nos sorrateiramente nos desviam desse foco.
né? Segundo, viver uma vida reta e exemplar. Era o que o apóstolo Pedro estava falando para aqueles irmãos. Apesar de todo o sofrimento, toda a angústia, toda a perseguição, vocês devem viver, né, uma vida reta e exemplar, para que o mundo veja que vocês são diferentes. Terceiro, como já disse aqui, né, estudar as Escrituras Sagradas. O crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo implica em estudar a palavra, em ler a palavra. Não podemos deixar que os afazeres, os muitos afazeres, as muitas tarefas, nos assoberbem de tal maneira que a gente não consiga sequer ter um momento de leitura da palavra de Deus, de leitura da Bíblia. Não podemos nos assoberbar de tal maneira que isso aconteça, né? Nós devemos, sim, pedir a Deus um tempo e ter sabedoria para administrar o nosso tempo, para que a gente também tenha um tempo de leitura da palavra do Senhor. E, principalmente, de oração, né? Não podemos nos descuidar da oração. É isso que o apóstolo Pedro diz aqui também, né? Que eles deveriam ser firmes. E para que isso acontecesse, para nós hoje, que vivemos em pleno século XXI, né, com tantas coisas ao nosso redor, tantas distrações, né, tantos afazeres, tantos compromissos, tantas responsabilidades, né, que muitas vezes eu já ouvi pessoas dizer isso: puxa, não tive tempo nem de orar hoje, né? Olha, a oração é o nosso alimento, é o que alimenta a nossa alma, é o que nos comunica com Deus, né? Deus nos fala através da sua palavra, e nós, na oração, nos colocamos diante de Deus, colocamos nossos pedidos diante de Deus. Então, irmãos, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus implica nisso, né? Então, é isso que o apóstolo Pedro ele quer nos ensinar aqui. Então, a nossa irmã Eliane, a doutora Eliane Braz, né, Lima, ela traz, esmiuça isso aqui, a carta do apóstolo Pedro, justamente para nos alertar, nos fortalecer. Nós que estamos, vamos dizer, essa carta foi escrita lá no ano 60, 67, por aí, da era cristã. Nós hoje, em pleno século XXI, em 2021, devemos ter isso em mente, que isso serve para nós também, né? Isso está muito vivo. A palavra de Deus tem que estar sempre viva em nossos corações, mas através da oração e da leitura da palavra. Para nós concluirmos, como já dissemos, né, a leitura da palavra de Deus, não deixe que o excesso de compromisso roube isso de você. A oração, para que o Espírito Santo, né, te oriente em todos os sentidos, em tudo quanto você fizer, em tudo quanto eu fizer. Nós devemos pedir a orientação do Espírito Santo, para que você e eu sejamos sábios no agir, sábios no falar e sábios no andar, segundo a palavra de Deus. Então, é isso que eu consegui aprender nesse estudo que a nossa irmã Eliane, doutora Eliane, traz para nós, né? Ok? E que sejamos assim, e que realmente pratiquemos a palavra de Deus. Isso aqui foi naquela época, mas nós hoje podemos e devemos viver uma vida pautada na palavra de Deus, como o apóstolo Pedro nos recomenda. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude
que Deus nos sustente e que Deus nos ajude a viver assim, né? Estamos vivendo dias de paz, dias de bonança, dias de alegria, dias de tranquilidade, mas quem sabe, lá na frente, nós podemos viver também uma perseguição aqui no Brasil. Nós não sabemos. Mas, se isso acontecer, estejamos firmes na palavra de Deus, alicerçados na palavra de Deus, crescendo na palavra de Deus, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmã Elaine? Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Amém, Senhor. Que a gente possa sempre nos preocupar em colocar em prática tudo que a palavra de Deus nos ensina. Na próxima quinta-feira, nós estaremos aqui de volta com o nosso estudo da vida cristã. Nossa irmã Zilmar vai estar trazendo para nós o artigo A Oração Modelo, né, que é baseado na oração do Pai Nosso. Próximo sábado, estaremos aqui também na nossa escola dominical, aqui na sala online. Nossa irmã Sônia Almeida vai estar ministrando para nós em Filipenses, capítulo 1, versos 19 a 26. Próximo domingo, às 10 horas da manhã, teremos o nosso culto presencial, mas também, se o Senhor nos permitir, a internet deixar, estaremos também fazendo a transmissão ao vivo pelo YouTube. E presbítero Fábio estará trazendo a palavra no próximo domingo, no culto da manhã. Às 16 horas, os juniores também estarão reunidos para o seu culto, na linguagem deles, e às 19 horas nós voltaremos aqui na nossa sala online para o nosso culto da noite, com a mensagem do pastor Leônidas. Vamos terminar o nosso estudo nessa tarde. Eu vou pedir à nossa irmã Ilma Guimarães que esteja orando, agradecendo a Deus pelo nosso estudo. Tivemos um problema na internet, aí eu tive que desligar de lá, sair do ao vivo, mas depois eu vou editar o restante do estudo, os últimos 20 minutos. Bom? Ilma Guimarães. Oremos. Senhor Deus, Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por este dia. Graças te damos, Senhor, por teu sustento e a tua proteção sobre as nossas vidas. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ouvir neste momento. Muito obrigado, Senhor, pela vida do teu servo Sérgio. Continua abençoando ele e sua família, sustentando e orientando com o teu poder, com a tua graça. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de poder ouvir essas lives, Senhor, através de serva Eliane, Elaine, o Fábio, o Vitor Rafael, fazendo, Senhor, esse trabalho, Senhor, a qual nós podemos a cada dia acompanhar a tua palavra. Pai bondoso, Pai querido, ser presente com cada um que acabou de ouvir, ser esse exemplo aqui, que possamos nos interessar cada dia mais, crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Abençoa os nossos corações, abençoa os nossos ouvidos, para que possamos ouvir, entender, compreender e viver tão somente para a tua honra e para a tua glória. Pai bondoso, Pai querido, abençoa cada live que tem sido apresentada, Senhor, sobre a tua palavra, que possa voltar guarida nos corações, Senhor, e cada um tem o interesse de servir em espírito e em verdade. Pai amado, Pai querido, abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso pastor, seu lar e a sua família, abençoa cada família da igreja. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor, sustentando, guardando, livrando de todo mal, de todos os perigos. Pai bondoso, Pai querido, abençoa cada pessoa que está enfermo, Senhor, que está internado. Visita neste momento, com o teu poder, com a tua graça. Ser presente em cada vida, Senhor. Ser presente em cada coração, aliviando as dores, sofrimento. A pessoa, Senhor, a classe, Senhor, que trabalha com a área de saúde, os médicos, tenha misericórdia dos teus servos, sustentando, guardando, livrando de todo mal, de todos os perigos. Abençoa, Senhor, cada pessoa enferma, lembrando dos momentos, Senhor,
do Josi, o esposo, Senhor, da Isabel, do seu filho Mateus. Visita neste momento, pela cirurgia que foi feita ontem. Sustenta, Senhor, e cura com o teu poder, com a tua graça. Abençoa a família de Isabel, dando paz, dando tranquilidade. Abençoa cada família, Senhor, seus parentes enfermos. Tu tem misericórdia, alivia as dores, sofrimento, dê a tua paz, dê o teu controle. Abençoa o pastor Jaésio, visita o teu servo, tem misericórdia dele, ajudando, sustentando com o teu poder, com a tua graça. Pai bondoso, Pai querido, abençoa o nosso país. Tenha misericórdia de cada nação, Senhor. Estende a tua mão de poder, de misericórdia, guardando e protegendo de todo mal, de todos os perigos. Visita o teu povo neste momento. Acampa o teu anjo no nosso planeta, Jesus. Dando a tua paz, dando o teu conforto, dando a tua cura, dando a salvação, libertação do teu povo. Deus bondoso, Deus querido. Desperta cada vez mais os teus servos para que possam somente confiar em ti e buscar somente a tua direção. Pai bondoso, Pai querido, obrigado mais uma vez por esta palavra que acabou de ouvir. Continua abençoando os teus servos, preparando cada dia mais para fazer mais e melhor para ti. Perdoa minhas faltas, meus erros. Obrigado por tudo que é feito em nossos lares. Visita mais uma vez cada lar, cada família, dando a tua paz, teu conforto, nos guarda essa pandemia, nos guarda esse vírus maldito sobre a terra. Tenha misericórdia, põe um basta, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Pois pelo nome de Jesus, nosso amado, hoje e sempre. Amém.